Olha aí, que coisa mais linda, os meus pimentões, olha só. Não, gente, é só cuidar da plantinha, ó. Essa aqui foi a minha primeira colheita desse pezinho de pimentão, ó. Bem durinho, não tem agrotóxico de jeito nenhum, uma delícia, né, ó. Que verde lindo, liso, né? Isso é uma natureza maravilhosa, né? Então é isso aí. E eu vou, a partir de agora, eu vou falar sobre o jejum, tá certo? Poxa, mas o que é que tem a ver esses pimentões com o jejum? A natureza é a expressão de Deus, certo? Se não tiver ninguém para pregar a palavra, para que você se alimente da palavra, a natureza, ela expressa a criação do Senhor. Ela é testemunha da criação de Deus, ok? Então eu vou começar daqui a pouco, tá? Com o estudo, né? Com o que eu entendo do que é o jejum, o verdadeiro jejum para o cristão. Pois é, eu mostrei os meus pimentões, né? E ali a natureza de Deus, feita para servir, certo? A planta, ela não produz o fruto para ela mesma comer. O animal, certo? Ele não reproduz para ele mesmo comer. Né? Assim como as plantas, a chuva não bebe da sua própria água. O ar não respira dele mesmo. Então, toda a natureza, ela revela Deus. Assim como o livro da Bíblia, ela vem revelar o caráter de Deus, certo? Então, o caráter de Deus. Quem é Deus? Onde você está? O que você está fazendo? O que você se meteu? Certo? Essa pergunta era uma pergunta que era complicada para mim. Porque se Deus, ele é todo poderoso, ele é onipotente, onipresente, onisciente, e Adão está no paraíso, e quando Adão cai pela sua rebeldia, que ele pecou, Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás, ao ser todo-poderoso? É uma pergunta que você fica assim, meu Deus, por que Deus fez uma pergunta dessa? Será que Deus não sabia onde Adão estava? A pergunta é, o que é que tu está fazendo? O que é que tu se meteu? O que foi que tu fez? Que você perdeu a ligação? Que você cortou relações com Deus? Que você deixou de beber da água pura, a fonte de energia eterna que é Deus? E pela primeira vez, a primeira coisa que ele fala é: eu tive medo. O homem até então não teve medo, não tinha medo de nada, ele vivia com os leões, os animais ferozes, vivia com os grandes animais que andaram nessa terra, né, conhecido como os dinossauros. E ele não tinha medo. Ele andava nu, porque ele não tinha nada a esconder. Nesse momento ele teve medo, teve vergonha, porque estava nu. Mas ele sempre andou nu. Mas agora ele queria cobrir a sua nudez. Quer dizer, ele queria esconder a sua vergonha por ter feito, desobedecido o único pedido que Deus fez para ele: não comer dessa fruta. Ele podia comer? Podia. Tanto que o comeu. Mas Deus pediu: olha, não coma dessa fruta.
porque se tu comeres, certamente morrerás. Vai morrer de quê? De sede. Sede do Espírito. Porque o Espírito foi morto. Porque o homem, Deus conversava em Espírito, conversa em Espírito e em verdade. E ele conversava com Adão à tardinha. E era ali o único momento onde Adão fazia jejum. Porque ele estava conversando com seu amigo, estava conversando com seu Deus. E ali ele não tinha necessidade nenhuma de comer, nem que ele estava recebendo da fonte. Esse é o verdadeiro jejum. É você reconhecer quem você é, o nada que você é, o humus que você é. Se voltar para Deus, voltar seu coração para Deus, voltar seu coração para o caráter de Deus, reconhecer quem é Deus na sua vida. Ele é Deus. É o ser todo-poderoso que pode lançar sua alma no inferno, como também pode te dar a vida eterna e te salvar de lá do inferno através da cruz de Cristo, da morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Então, o jejum, para mim, é intimidade. É intimidade com Deus. É o momento em que você deixa Deus entrar no seu coração, deixa Ele tomar de conta de você e você se alimenta do seu Espírito Santo, do seu poder, da sua luz, da sua divindade. Quando você tem o seu novo nascimento, quando você morre com Jesus Cristo lá na cruz e passa a se alimentar da fonte de água viva, da fonte eterna, de vida eterna. Então esse é o primeiro ponto. Certo? A natureza toda ela foi feita para nos suprir. O segundo exemplo que eu quero dar é o de Daniel. Tem outros grandes exemplos, mas Daniel é um que eu escolhi nos meus escritos para o vídeo não ficar muito longo. Daniel, ele orava 3 vezes. Ele orava 3 vezes. Pontualmente 3 vezes. Qualquer pessoa da época poderia acertar o seu relógio solar ou da sombra, né? A sua ampulheta com as orações de Daniel. Era certeza naqueles 3 horários ele está orando. Aí você diz, poxa, mas Daniel não quis comer do maná do rei. Sim, ele não quis comer do maná do rei, mas ele não deixou de comer. Por que ele não quis comer do maná do rei? Porque aquele maná, toda aquela comida que era oferecida para o rei, antes eram sacrificadas, eram levadas a um altar de um deus, um D minúsculo, um deus pagão. Era oferecida a outros deuses. E ele sabia disso. Ele estava sendo treinado para servir na corte do rei. Então ele pediu, olha, eu não quero comer do maná do rei, deixa eu comer aqui umas frutas, umas coisas. Para porque ele era vegetariano, coisíssima nenhuma não. Era porque ele queria obedecer ao Deus de Israel, seu pai verdadeiro. Então Daniel, ele se alimentava, logicamente, mas durante as 3 vezes que eles iam orar, reconhecer a grandeza de Deus, certo? A bênção da fé, da esperança e da obediência a Deus, ele se alimentava de Deus.
ele se alimentava do Espírito de Deus. Por isso ele foi um homem extraordinário, um exemplo de jovem, um exemplo de administrador. Serviu com dignidade, mesmo sendo escravo. E deu um grande exemplo. O rei tinha todo um carinho por Daniel, todo um respeito por Daniel. E pelos seus 3 amigos também, que também comungavam com ele dessa mesma intimidade, porque Daniel tinha intimidade com Deus. Ele clamava. E hoje em dia algumas pessoas pensam que clamar é bradar. A palavra clamar significa chamar para si, chamar para dentro, chamar para a intimidade. Daniel orava pelo seu povo, pedia perdão por ele e pelo seu povo. E quando a gente estiver orando, nós temos que clamar pela nossa família, pelo nosso povo, pelos administradores que estão passando por uma grande dificuldade. E Deus vai te revelar o que vai acontecer. Deus vai te revelar no teu coração o sim, o não, o silêncio. E você vai entender. Porque você tem intimidade com o Senhor. E Daniel foi para a cova dos leões. E naquele instante os leões ficaram corteiros, como era no tempo de Adão. E não tinha medo das feras. Por quê? Porque ele tinha intimidade com o Senhor. Ele sabia o caráter de Deus. Ele sabia quem era Deus. Porque enquanto ele estava orando, ele estava se alimentando de Deus. Para não ficar muito comprido, eu vou logo para um exemplo maravilhoso, que é o exemplo de Jesus e os seus discípulos. Certa feita, certo dia, os discípulos de João Batista e dos fariseus indagaram a Jesus: Mestre, Rabi, por que os discípulos de João Batista e os dos fariseus jejuam e os teus não? Ora, por que eles iriam jejuar se eles estão com o noivo? Eles estavam se alimentando de Cristo. E Cristo é o Pai. Quem olha para mim vê o Pai. Quem conhece o Pai conhece a mim. Porque eu só faço aquilo que o Pai quer que eu faça. E os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus, eram tocados por Jesus, tocavam Jesus, ouviam Jesus. Eles estavam se alimentando de Cristo, de Deus. Intimidade. Intimidade. E olha que, mesmo com intimidade, ainda teve um Judas. E todos os outros também fugiram. Mas o Senhor foi alcançar. Felizmente, Judas, movido de uma angústia, se suicidou. Mas os outros esperaram, ouviram e receberam o Espírito Santo, receberam o alimento de Deus e tiveram vidas extraordinárias. Alguns viveram poucos, mas viveram extraordinariamente, fazendo coisas incríveis no pouco tempo que estiveram aqui. E outros viveram mais.
Mas a vida de todos foram tão intensa que parece que eles viveram milhares de anos. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam ligados com Deus através do seu jejum. E o seu jejum era intimidade com Deus. E Jesus disse, vai chegar um dia que eles vão ter que jejuar, porque eu não estarei mais aqui. E eles vão sentir o que eu senti, o que eu vou sentir quando eu for levantado. Porque a dor de Jesus, quando ele foi crucificado, foi a dor da separação do Pai. Porque quando ele morreu, a minha morte, a sua morte, recebendo todos os pecados da humanidade, o pecado da humanidade, da incredulidade, que levava você à morte e ao inferno, ele não sentiu a presença do Pai, porque Deus não habita nas trevas, e naquele momento Jesus era trevas pura. O seu rosto estava irreconhecível, transfigurado, irreconhecível, porque ele pegou sobre si todas as nossas iniquidades. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E aquele que morre com Jesus lá na cruz, ressuscita com ele para a vida eterna, promessa dele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, para mim, o verdadeiro jejum é quando você tem intimidade com o Senhor e a única coisa que você quer se alimentar é da palavra, é do Espírito, é de Deus, de tudo que Ele é. Por isso, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, Deus de Israel, com Ele, para Ele e por Ele, todas as coisas. E aí você vai ficar feliz, sempre, em meio a tantas batalhas. Por quê? Porque você sabe que venceu. Você sabe que Ele fez morada para cada um de nós. E não tem como você não expressar o brilho de Jesus. Não tem como você ser uma pessoa aborrecida, uma pessoa entristecida. Lutas, angústias, enfrentaremos, mas com bom ânimo, porque nós vencemos o mundo, porque Ele venceu. Nós somos mais que vencedores. Uma pessoa pode ser mais do que vencedor quando alguém vence por você. E esse alguém é Cristo Jesus. Por isso, clame a Ele. Chame Ele para dentro de ti, para a sua intimidade. Aí faça o seu verdadeiro jejum, que é ter intimidade com o Senhor. Não é o que você vai ganhar, é o que você já ganhou. Não tem propósito nenhum, grande propósito, grande bênção, que você, nada disso. Você já ganhou. Você ganhou a Cristo Jesus. O Pai enviou a Deus, Cristo, para morrer por mim e por você. E nada mais importa. Só Cristo Jesus. Se alimente de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro jejum, intimidade com o Senhor. Certeza que Ele está contigo. Certeza que você não está só. Certeza que você vai para um lugar melhor. Um lugar onde Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, a Trindade Santa está. É só isso que importa.
para o cristão verdadeiro. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana. Por favor, observe aí o sininho, deixe seu gostinho, like, comente, peça, tire alguma dúvida, pergunte alguma coisa, que se eu tiver nas minhas condições, se Deus me der inteligência, sabedoria e discernimento, eu posso te ajudar, eu posso ser esse canal de bênção para você. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o nosso povo, que nos perdoe dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém?